Guerras e Segunda Guerra Mundial, tudo bem? Que são módulos um tanto quanto um pouco maciços, grandes, tá? Arquivos pesados, mas para você organizar seu conteúdo aí da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Beleza, então. Todo mundo consegue visualizar o slide aí? Está aparecendo para vocês, pessoal? Sim. Beleza. Qualquer dúvida, é só vocês perguntarem aí. Se tiver algum problema também, é só falar, bem? Então, galera, pode falar. Já passou de Hitler? Né? Ah, tá. Então, a gente veio vendo na nossa última aula, né, o fascismo na Itália, o primeiro grande regime totalitário de extrema-direita, o fascismo. Vimos o caso do nazismo e fizemos um breve histórico sobre Adolf Hitler, né, para entender, porque o nazismo está direta e indiretamente ligado à história de Adolf Hitler. Então, nós viemos ali analisando um pouquinho da história de Adolf Hitler e como ele ascendeu o poder na Alemanha. Né? E olha que ele nem era alemão, ele era ele era austríaco, né? E agora a gente vai falar dos dois últimos exemplos, que é o caso de Portugal, o salazarismo, e o caso do franquismo na Espanha. Tudo bem? Então, quando a gente fala, deixa eu aceitar aqui, tem alguém tentando entrar. Então, quando a gente fala, galera, né, em salazarismo, né, o salazarismo faz a referência a Antônio Oliveira Salazar, o líder português que se tornou o maior exemplo do totalitarismo, do fascismo de extrema-direita lá em Portugal. E para a gente entender como é que funciona lá, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para entender como que o totalitarismo surgiu em Portugal, tá? Em 1910, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Ainda antes, na verdade, da Primeira Guerra Mundial, um golpe militar proclamou a República em Portugal. Portugal, que era uma monarquia, governada pelo rei Dom Carlos I e o seu filho herdeiro mais velho, o príncipe Dom Luís Filipe de Orleans e Bragança, foram destituídos do trono e eles foram logo em seguida assassinados pelos ditadores. Então, em 1910, foi proclamada uma república com um golpe militar em que assassinaram os últimos reis de Portugal da dinastia de Bragança. Tá? E veja, aqui no Brasil tem movimento monarquista, vocês sabem disso, né? Que defende o retorno da monarquia e tudo mais. Né? Lá em Portugal também. Lá em Portugal também, porque eles consideram uma injustiça o que fizeram com o rei Dom Carlos e Dom Luís Filipe de Bragança. Aí, galera, o que vai acontecer? A partir de 1826, em meio à instabilidade republicana, instabilidade política republicana, foi instaurada uma ditadura comandada pelos militares de alta patente. E em 1933, Antônio de Oliveira Salazar, 1933, ele foi escolhido como o primeiro-ministro de Portugal. Ele foi escolhido como primeiro-ministro de Portugal. E uma vez no poder, o Salazar implantou um regime conhecido como Estado Novo. O pessoal já ouviu isso, claro que você ouviu. Lá na era Vargas, né, Getúlio Vargas também implantou um regime conhecido como Estado Novo. De 37 a 45, Getúlio Vargas implantou no Brasil um momento da história que ficou conhecido como o Estado Novo ou a ditadura varguista. Vargas copiou de quem? De Antônio Oliveira Salazar. Ele copiou esse modelo de Estado do Salazar. E uma vez no poder, Salazar restringiu as liberdades individuais, Salazar perseguiu os opositores, partidos de esquerda, simpatizantes, intelectuais, censurou a imprensa, torturou, matou, ou seja, era um regime autoritário, ditatorial de extrema direita, que perseguiu os supostos comunistas portugueses. E o Salazar vai morrer em 1970. Ele morre de decorrência de um derrame, tá? Mas a ditadura salazarista ainda assim persiste, porque os militares de alta patente conseguem fazer a manutenção da ditadura. E aí a ditadura, embora Salazar tenha morrido em 1970, ela vai durar até 74, quando a ditadura finalmente será derrubada pela famosa Revolução dos Cravos, quando jovens idealistas de esquerda, militares de baixa patente, pegam em armas e declaram oposição aos próprios militares. Então, militares de baixa patente pegaram em armas e declararam oposição aos militares de alta patente. E por que ficou conhecido como Revolução dos Cravos? Porque como você visualiza nessa imagem aqui, ó, deixa eu abrir aqui para você, ó, era muito comum que os militares colocassem na ponta dos rifles, na ponta dos canhões, flores de cravo, né? O cravo como flor, né?
era um símbolo de que eles não queriam disparar as armas. Eles tão somente queriam a redemocratização do país e o fim do regime fascista de extrema direita que existia naquele país. E fora que já era 1974. O fascismo deveria ter sido enterrado já desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mas ainda em 1974 o fascismo sobrevivia lá em Portugal. E aí esses jovens idealistas conseguiram derrubar o governo, tá? Essa revolução ficou conhecida como a Revolução dos Cravos, tá? E eles conseguiram aprovar uma constituição de caráter democrática, uma constituição de tendência socialista, mas o que ficou conhecido como a social-democracia. Então, esses jovens idealistas que derrubaram a ditadura conseguiram aprovar uma constituição que fosse o exemplo de uma social-democracia, uma democracia socialista. Então, sim, havia forte orientação socialista na Carta Constituinte, mas, ao mesmo tempo, eles conseguiram ali acabar com o regime fascista português. Então, exemplo italiano, exemplo na Alemanha, exemplo em Portugal. Todos esses exemplos de fascismo surgiram em oposição, em aversão ao socialismo. Tudo bem? E aí o caso da Espanha, galera. A Espanha, ela começa, né, a sua história fascista em 1823, quando o rei Afonso XIII tenta, né, conter os avanços dos grupos de esquerda, que eram muito fortes, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Partidos de esquerda cresceram assustadoramente na Espanha, e aí então o rei Afonso XIII, para tentar conter esses grupos de esquerda, apoiou a subida do então militar, primeiro-ministro, Miguel Primo Rivera. E Miguel Primo Rivera era um ditador, tá? E a ditadura que ele implementou não se justificava, porque a população protestava, levava pau. E veio a crise de 29 e afundou a Espanha na crise econômica. O ditador Primo Rivera foi acusado de corrupção. E aí ele renunciou em 1930 e deu linha na pipa. Ele fugiu. E aí foi o momento, né, depois da fuga desse ditador, foi o momento que a esquerda, liderada pelos, então, né, a chamada Frente Popular, que era um grupo de esquerda apoiado por sindicatos, partidos políticos de esquerda, marxistas convictos, eles conseguem não só chegar ao poder nas eleições de 1831, mas como eles também conseguem a maioria da Câmara do Parlamento e da Assembleia Constituinte. Então eles elegeram muitos comunistas. E aí o rei Afonso XIII abdicou e um grupo fascista de extrema-direita, conservador, intitulados Falangistas, liderados por um cara chamado Francisco Franco, por isso o franquismo na Espanha, né? Com o apoio da Itália, de Benito Mussolini, e com o apoio da Alemanha, vai declarar guerra à Frente Popular. E aí vai começar a Guerra Civil Espanhola, que durou de 1936 até 1939. De um lado, os grupos conservadores de direita, especificamente extrema-direita, os falangistas, e do outro lado, a Frente Popular de esquerda, com apoio dos sindicatos, partidos políticos, classe trabalhadora e etc, etc. E os falangistas foram armados pela Itália e pela Alemanha. Tá? Os italianos e alemães armaram os falangistas. Tá? E nesse cenário de conflito, né, talvez o acontecimento mais marcante, deixa eu ver aqui que eu acho que tem alguém tentando entrar. Tá? Talvez o acontecimento mais marcante desse momento de conflito tenha sido o ataque da Força Aérea Alemã à cidade de Guernica. Tá? Deixa eu aumentar aqui de novo. Beleza. A cidade de Guernica, tá? A cidade de Guernica foi inclusive, esse ataque foi eternizado pelo pintor Pablo Picasso, tá? No ataque de Guernica. Tem uma pintura do Pablo Picasso sobre esse acontecimento. E a cidade que fica ao norte da Espanha. E aí, por volta ali de abril de 1937, essa cidade foi arrasada pela aviação alemã, que inclusive foi usado como justificativa para treinar, testar os aviões alemães e dar horas de voo aos pilotos alemães, ok? E aí a cidade foi devastada, foi bombardeada, foi um horror, tá? Foi uma verdadeira barbárie. E essa cidade, uma vez dominada, né, as forças de Francisco Franco invadiram a cidade alguns dias depois que ela foi bombardeada. E então, o regime fascista na Espanha, intitulado franquismo, também ascende ao poder em oposição à esquerda. Então, o que a gente percebe nesses 4 exemplos?
italiano, alemão, português e espanhol. Em ambos os regimes, eles chegam ao poder em oposição ao comunismo, ao socialismo, em oposição à esquerda. Em ambos os exemplos, eles implementam regimes autoritários, de perseguição política, de censura, de repressão, de violência. Claro que cada um desses regimes teve suas características peculiares, como, por exemplo, o nazismo era antissemita, né? O fascismo italiano defendia aquela relação do Estado que controla tudo e todos, né? Um Estado que media as relações entre classe trabalhadora e classe burguesa. Vimos esse exemplo, por exemplo, na Carta del Lavoro de Benito Mussolini, né? Então, o Estado, ele exercia esse controle sobre classe trabalhadora e classe burguesa. Nos outros dois exemplos, são ditaduras mesmo, são ditaduras que perseguiram, censuraram, mataram, no caso da Espanha, no caso de Portugal, assassinaram o rei, olha isso, assassinaram o rei de Portugal e o herdeiro dele, o filho dele. Ou seja, são regimes autoritários, de poder forte centralizador e de extrema direita, que surgem em oposição à esquerda. Tudo bem, galera? Perguntas, vamos lá. Professor, por que todos esses regimes fascistas começam com o líder virando o primeiro-ministro? Tem, tipo, alguma... Ou é sem querer, sei lá. Então, na verdade, não é nem sem querer, não é, e também não é uma coincidência. Vários países da Europa adotaram esse cargo de primeiro-ministro como uma prerrogativa de governo. E depois isso vai mudar, né? Isso vai mudar, a tendência é que eles se tornem repúblicas presidencialistas, tá? Alguns países ainda mantêm o cargo de primeiro-ministro, mas a tendência é que os outros países vão adotar o modelo tão somente presidencialismo. Mas era algo normal, porque eles estavam copiando a Inglaterra, o modelo parlamentarista inglês, que tem primeiro-ministro. Então, no caso da Alemanha, era o chanceler, primeiro-ministro. No caso da Itália, primeiro-ministro, Benito Mussolini, né? No caso de Portugal e Espanha, também primeiro-ministro. Mas não é uma coincidência, não. Tão somente o fato de que o modelo inglês estava sendo copiado por essas nações. E os cargos de primeiro-ministro, eles antecedem, eles vêm antes mesmo dessas ditaduras de extrema-direita. Tudo bem? Entendi, obrigada. Vamos lá, galera. Professor, Pode falar. você pode explicar de novo sobre a crise de 29, como afetou? Porque eu não entendi. A crise de 29? Sim. A crise de 29 afetou todo mundo capitalista. E aí, quando atingiu o capitalismo, atingiu aquela ideia do capitalismo liberal. Então, frente à crise do capitalismo liberal, só tinha duas outras saídas. Ou o socialismo, ou necessariamente o fascismo, de extrema direita. Aquela galera que adotou o socialismo e achava que o socialismo era o melhor caminho, por exemplo, abraçou a Frente Popular. Só que aquela galera que temia o socialismo e fazia oposição ao capitalismo liberal, adotou uma terceira via, entre aspas, um terceiro caminho, que é o caminho que os falangistas adotaram, né? É um caminho da extrema direita, né? Então, a crise de 29, ela deixou o terreno fértil para tanto a esquerda quanto a extrema direita ascender ao poder. Então, a gente pode falar, professor, então a culpa da crise de 29 é muito mais... ela tem culpa muito grande, por exemplo, então, não só na questão econômica, não. Não foi só na questão econômica que a crise de 29 afetou, ela afetou também a política. O aspecto político, a crise de 29 permitiu tanto a ascensão da esquerda, quanto também a ascensão da extrema-direita. Tá? Então, a crise de 29 é muito mais complexa do que a gente pensa, né? Tudo bem? Ô, professor, Portugal e Espanha, né? Os dois eram de extrema-direita? Isso, os dois se tornaram extrema-direita depois que esses regimes chegaram ao poder. Mas aqueles de direita é os comunistas, não é? Não. Comunista de esquerda. Me confundi. Eu não entendi como que os jovens da Revolução do Cravo conseguiu acabar com a ditadura. Legal. Esses jovens eram militares de baixa patente. E eles eram jovens idealistas, porque a ditadura lá em Portugal era uma ditadura de militares de alta patente. O que é uma alta patente? É tenente, coronel, general, baixa patente, cabo, né? Então, geralmente eram cabos do Exército e das Forças Armadas de Portugal que pegaram em armas contra a ditadura, contra o regime ditatorial dos militares de alta patente.
E aí esses jovens pegaram em armas, eram jovens idealistas, esse idealismo deles é presente no próprio fato deles colocarem cravos nas pontas dos rifles, das armas, dos canhões, né? E eles eram a maioria do exército português, porque não existe a maioria de oficiais de alta patente, a maioria são oficiais de baixa patente. Então, por serem a maioria, eles tomaram quartéis, tomaram tanques, aviões, e ameaçaram os militares de alta patente, bombardear, inclusive, a sede do governo. E aí o governo não teve outra alternativa a não ser ceder, né? Então, foi uma revolta de militares de baixa patente contra os militares de alta patente que tinham tomado o poder e implementado uma ditadura. O que esses militares de baixa patente queriam? Eles queriam a redemocratização de Portugal, né? Tudo bem? Ok, galera, perguntas? Vamos lá. Monarquia? Oi, não entendi. Não era monarquia, não? Portugal era até a ditadura dos militares de alta patente. Ah, sim, aí eles queriam Aí os militares tomaram o poder, assassinaram o rei e o herdeiro dele, o filho dele, e aí instituíram uma ditadura de militares de alta patente. Tudo bem? Entendi. Uhum. Beleza, galera? Perguntas? E aí a gente vai falar um pouquinho, brevemente, sobre o fascismo no Brasil, galera. Por que a gente vai falar no fascismo no Brasil? Porque ele foi o partido fascista mais, digamos assim, o maior movimento fascista fora da Europa foi no Brasil. O Brasil tem essas coisas, gente maluca, né? Então, no Brasil, para vocês terem uma ideia, a Ação Integralista Brasileira, que foi fundada em 1932 por um cara chamado Plínio Salgado, tá? Chegou a ter 1 milhão de filiados nesse partido, e que era um partido de extrema direita, fortemente inspirado no nazismo alemão e no fascismo italiano. Quer ver um exemplo de como ele era inspirado? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, o bigodinho ridículo. Ó, bigodinho ridículo, copiando Adolf Hitler. Tá? Aqui, ó. O símbolo do partido era sigma. Assim como o nazismo tinha o símbolo da cruz suástica, o símbolo do fascismo brasileiro era o sigma. A sigma, na matemática, é o símbolo da soma, né? Eles tinham um comprimento, igualzinho o Heil Hitler na Alemanha, só que era o Anauê. No Brasil era Anauê o comprimento deles. Anauê, em tupi, significa olá, irmão, olá, meu amigo. Tá? Então, eles tinham também, inclusive, um comprimento. Então, bigodinho ridículo. Agora, olha o lema do partido: Deus, pátria e família. Deus, pátria e família. Qualquer semelhança com o atual presente histórico do Brasil não é mera coincidência. Ou é, não sei dizer, tá? Então, esse partido era um partido, repito, de extrema direita no Brasil, e que chegou a ter mais de 1 milhão de filiados. Foi o maior partido fascista fora da Europa, foi a Ação Integralista Brasileira no Brasil. E em 1938 eles tentaram um golpe. Eles tentaram tomar o poder no Brasil, vocês sabem disso, a chamada intentona integralista. A palavra intentona significa golpe. Golpe de um partido político. Um partido, toda vez que um partido político tenta tomar o poder dentro de um país, o nome que se dá, o conceito que se dá é intentona. Por isso, intentona integralista. E os integralistas tentaram tomar o poder, tentaram prender e assassinar Getúlio Vargas. Na verdade, era um plano muito desastroso, tá? Era um plano que, né, eu já tinha lido muito sobre, sabia que era um desastre total, mas agora, recentemente, eu terminei de ler o livro do Pedro Doria, Fascismo Brasileiro, Fascismo à Brasileira, é o nome do livro, um livro muito bom, e que ele conta os detalhes do golpe. Na verdade, o golpe tinha 3 planos. Primeiro plano, invadir a delegacia de polícia e assassinar o chefe da polícia do Rio de Janeiro, Felito Müller, que era o braço direito de Getúlio Vargas, o único que seria capaz de conter a AIB. Só que eles se esqueceram de um pequeno detalhe: Felito Müller estava dentro de uma delegacia de polícia. Dentro da delegacia de uma polícia existem policiais, aos montes, inclusive. Foi o primeiro erro deles. Um segundo grupo de fascistas iria para a casa do então general Dutra. O general Dutra, futuro presidente do Brasil, era o chefe da Segurança Nacional. Ele era o comandante do Exército Brasileiro. Então, o segundo grupo deveria ficar de prontidão
Se o Dutra resolvesse agir, eles iam prender e capturar o Dutra. E o terceiro grupo, aproximadamente 40 integralistas, ia até o Palácio Guanabara, que era a sede do governo do Vargas, para assassinar, prender ou assassinar Getúlio Vargas. E o plano era concomitante, todo mundo ao mesmo tempo, praticamente. Aí o que aconteceu? Os integralistas que tentaram assassinar o Felipe Müller não conseguiram dar um tiro. Foram capturados antes mesmo de tentar entrar na delegacia de polícia. O Felipe Müller pegou o telefone, ligou para o general Dutra e falou: Dutra, tem um golpe em andamento. Temos que fazer alguma coisa. Vão tentar assassinar Getúlio Vargas. Na outra quadra da casa de Dutra ficava a base do Leme, lá no Rio de Janeiro. E aí o Dutra, do jeito que ele estava, de pijama, ele desceu as escadarias do prédio dele, saiu na rua, passou em frente aos integralistas. E os integralistas não reconheceram ele, porque ele estava de pijama. Eles esperavam que o Dutra ia descer todo vestido de general, todo de comandante, né, dando ordens. O Dutra desceu simples, com uma pistola no bolso, com um pijama, passou na frente dos integralistas, eles não perceberam que era o Dutra chegou até a base do Leme, só tinha 12 oficiais na base do Leme. Todo mundo estava em casa de marmota, dormindo, e só tinha 12 oficiais de plantão. Ele colocou os 12 oficiais de plantão em cima de um caminhão e foram até o Palácio Guanabara. Quando chegaram no Palácio Guanabara, Getúlio Vargas, os dois guarda-costas, o mordomo e a filha, estavam das janelas atirando contra os integralistas e os integralistas lá de fora atirando para dentro do Palácio Guanabara. Eles estavam trocando tiro entre eles. E aí os 12 oficiais desceram rapidamente, agiram rapidamente, controlaram toda a revolta, todo mundo foi preso. O Plínio Salgado não participou dessa tentativa de golpe, ele já tinha sido afastado do partido, mas ele teve que fugir do Brasil, porque ele foi ameaçado de ser preso por envolvimento. Ele necessariamente não se envolveu diretamente, mas sabia do golpe, ele sabia de tudo que ia acontecer. Tá? Então foi assim que os integralistas no Brasil, e o Vargas foi muito inteligente, galera. O Vargas combateu os comunistas no Brasil e combateu os integralistas. O Vargas foi capaz de rechaçar os dois grupos ideológicos mais poderosos do mundo da época, que eram os socialistas e os integralistas, em um mundo no qual o capitalismo liberal estava em crise. Mas, porém, todavia, no entanto, a gente sabe que o Vargas mesmo, ele mesmo, instaurou uma ditadura no Estado Novo, né? Que perseguiu, matou e etc, etc. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vargas conseguiu conter o quê, professor? Não entendi? Vargas conseguiu conter os integralistas e o quê? Os integralistas e os comunistas, porque teve a tentativa de golpe dos comunistas também, né? Em 1935, a chamada Intentona Comunista, da Aliança Nacional Libertadora, que era o grupo de esquerda comunista no Brasil. Tudo bem, galera? Perguntas? Beleza? E aí a gente fecha, então, nossa aula sobre o período entre guerras aqui e vamos para a Segunda Guerra Mundial. Tá? Deixa eu projetar para vocês esse material da Segunda Guerra. Professor, o grupo de direita comunista. Não, comunista de esquerda. Ai, meu Deus, pera. Então, vamos lá. Toda vez que você ouvir falar em comunismo, socialismo, são grupos de esquerda. Tudo bem? Toda vez que você ouvir falar em fascismo, nazismo, é de direita. E fascismo e o nazismo é extrema direita. Tudo bem? Ok? Ah, sim. A de esquerda, então. Uhum. Eles não tentavam atacar, não, né? Porque eles, tipo, não queriam revolta. O de esquerda? Porque eles não eram capazes, tipo, de não fazer confusão. Não estou entendendo a sua pergunta. Repete de novo, está cortando. Assim, os de esquerda, eles não iam com guerra com os de direita, não, né? Ou iam. Agir o de esquerda e entrar em guerra contra o direita? No Brasil, você diz? Não, em toda essa revolta que teve. Na Europa, no Brasil, Portugal, Não, vai ter um momento. Hitler vai invadir a União Soviética. Vai ter esse momento.
O Hitler vai invadir a União Soviética e depois a União Soviética não só vai vencer as tropas de Hitler, quando por exemplo, Hitler cometeu suicídio em 30 de abril de 1945, quem estava tomando a capital Berlim eram os soviéticos, não eram os americanos, não eram os ingleses nem os franceses. Era a União Soviética que estava tomando a capital Berlim, quando em 30 de abril de 45, o Hitler cometeu suicídio no Führerbunker, a 30 metros de profundidade debaixo de Berlim. Então vai ter esse momento, sim, de comunistas contra fascistas, tá? Mas lá na Europa, né? Tudo bem? É porque achava que eles eram mais passivos, não queria guerra. Não, vai ter tiro, porrada e bomba também. Inclusive, a gente sabe que na União Soviética nós tivemos o stalinismo, que foi uma ditadura de esquerda tão terrível quanto o nazismo, né? Na China de Mao Tse-tung, nós tivemos o maoísmo, que foi também uma ditadura de extrema esquerda tão terrível quanto o nazismo. Tudo bem? Ok. Beleza? Dúvidas, galera? Vamos lá. Aproveita aí a oportunidade. Tranquilo? Podemos então, né? Então agora, galera, a partir dessa nossa aula agora, a gente vai entrar em uma das catástrofes mais terríveis da segunda metade do século XX, que é a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial em si já foi terrível, né? Gerou a morte de 25 milhões de pessoas, 15 milhões de inválidos, drenou aproximadamente 45% da riqueza da Europa, permitiu a ascensão dos Estados Unidos, permitiu a crise de 29, permitiu a ascensão do nazismo, do fascismo, do salazarismo, do franquismo. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial em si já foi terrível. E aí me vem uma Segunda Guerra Mundial. E agora ainda mais terrível, porque a Segunda Guerra Mundial vai custar a vida de 75 milhões de pessoas, mais 50 milhões de inválidos. Uma Europa mais uma vez arrasada, destruída, e mais uma vez os Estados Unidos ascendem como grande potência econômica mundial. Tá? Então a gente vai tentar entender essa continuidade da Primeira Guerra, que é a Segunda Guerra Mundial. Muitos historiadores, inclusive, né, eles dizem que a Segunda Guerra Mundial ela é uma continuidade da Primeira Grande Guerra. Para você que gosta de leitura, gosta de livros, tem um box muito interessante sobre a Segunda Guerra Mundial, que é esse box aqui, ó. São 3 livros, a Segunda Guerra Mundial, tem disponível em qualquer livraria, na livraria do Shopping Praia da Costa, sabe? Shopping Vila Velha, eu acho que é. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui, ó. Segunda Guerra Mundial, que é um box com 3 livros, tá vendo? Volume 1, 2 e 3. Ele é excepcional, desde os detalhes mais esmiuçados da guerra, a você entender a complexidade do conflito. Porque o conflito é complexo. E você entender quem está lutando contra quem e por quê, vai te ajudar a entender o conflito como um todo. Então, é um livro muito bom, sempre recomendo para os meus alunos. E não está caro, tá? São 3 livros, 3 volumes. Se eu não me engano, está R$ 49,90, tá? E na Black Friday, né? Na Black Friday estava mais barato ainda, estava R$ 39,90, tá? Então, é um livro que eu sempre recomendo, tá? E sobre a Primeira Guerra Mundial, esse aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês. Esse aqui, ó. Do David Stevenson, que são 4 volumes, tá vendo? Muito bom também, sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas eu prefiro o da Segunda. Sei por que não, mas eu prefiro da Segunda. Eu acho que ele é mais didático. Tá? Deixa eu colocar aqui. Beleza, então. Então vamos lá, então. Deixa eu projetar aqui de novo para vocês. Ok. E aí, galera, né, para a gente entender, né, a Segunda Guerra Mundial, para a gente compreender o que foi esse conflito, é necessário que a gente venha entender dois sentimentos muito poderosos que surgiram na Europa, nos países europeus, logo depois da Primeira Guerra Mundial, que é o sentimento de nacionalismo e revanchismo. E nós, claro, não dá tempo de estudar todos os países, mas nós vamos dar uma atenção especial em 3. Alemanha, Itália e Japão. Nós vamos tentar entender como que o nacionalismo e o sentimento de revanchismo surgiram nesses 3 países. E são os 3 países que vão formar o eixo que é um dos lados da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então vamos começar pela Alemanha. Da onde surgiu o sentimento de revanchismo e nacionalismo alemão? Vamos lá. A Alemanha foi culpada da Primeira Guerra Mundial.
A Alemanha, ela se sentia humilhada pela derrota na Primeira Guerra. E fora que as imposições do Tratado de Versalhes foram muito duras para a Alemanha, principalmente para a economia. A Alemanha perdeu territórios ultramarinos, teve que devolver as ricas regiões de Alsácia e Lorena, vocês lembram? Alsácia e Lorena é rica em minério de ferro e carvão mineral. Teve que pagar uma pesada indenização de 132 milhões de marcos ouro para os países vitoriosos, aproximadamente 33 milhões de dólares na época. Era muito dinheiro que os alemães não tinham. Então, as imposições do Tratado de Versalhes, a humilhação que a Alemanha sofreu pelas imposições do Tratado de Versalhes, a humilhação da Alemanha derrotada na Primeira Guerra Mundial, nutriu um sentimento de revanchismo e nacionalismo, que nós vimos o Adolf Hitler soube como ninguém cultivar esse sentimento, alimentar esse sentimento no povo alemão, principalmente na juventude alemã, a chamada juventude hitlerista, que logo estariam em idade militar para servir o exército alemão. Então, caso da Alemanha, sentimento de revanchismo pela humilhação da derrota da Primeira Guerra Mundial, sentimento de revanchismo e nacionalismo justamente pelas imposições do Tratado de Versalhes. Vamos para o caso italiano. A Itália, professor, também se sentia traída pelas nações vitoriosas. Só para a gente lembrar, lá na Primeira Guerra Mundial, a Itália, em um primeiro momento, estava lutando do lado da Alemanha. Só que pelo Tratado de Londres, em 1915, a Itália mudou de lado, ela abandonou a Alemanha e passou a lutar ao lado da França e ao lado da Inglaterra. Porque foi prometido à Itália regiões como Trentino, Trieste, Tirol, Gorízia e Ístria. Porém, todavia, no entanto, quando acabou a Primeira Guerra, a Itália só recebeu as regiões de Trentino e Trieste. As outras regiões, Ístria, Gorízia e Tirol, ficaram por si mesmo e a Itália ficou chupando o dedo. Então, os italianos não se sentiam recompensados como deviam no fim da Primeira Guerra Mundial. E também nutriam nacionalismo e o revanchismo. E o Império Japonês é um caso à parte. Só para vocês terem uma noção. O Japão lutou ao lado dos aliados na Primeira Guerra Mundial e em colônias alemãs e regiões que a Alemanha tinha possessões no Oriente, lá na Ásia. Tá? E foi prometido aos japoneses que se eles lutassem ao lado ao lado da Entente, tá? Eles receberiam essas colônias. Só que quando acabou a guerra, os japoneses não receberam as tais colônias. Quando acabou a Primeira Guerra, os japoneses também não foram recompensados como esperavam. E aí, galera, né? O Japão também, só para vocês terem uma ideia, assim como a Alemanha era uma nação militarista na Europa, o Japão era uma nação militarista na Ásia. Assim como os alemães consideravam se consideravam a raça superior, os japoneses também se achavam a raça oriental superior. Enquanto na Europa os carrascos nazistas da Alemanha praticavam, né, experiências bizarras com os judeus, os médicos japoneses praticavam experiências bizarras com prisioneiros chineses. Então, ambas as nações tinham muita coisa em comum. Por exemplo, tanto o Japão quanto a Alemanha eram anticomunistas. E aí o que vai acontecer? O eixo começou a se formar ainda em 1936, quando a Alemanha e o Japão formaram o Pacto Comintern. O que é o Pacto Comintern? É uma aliança entre Japão e Alemanha contra o comunismo, ok? É um pacto anti-internacional comunista, para combater os comunistas no mundo. E aí, em 1940, Itália, Alemanha e Japão firmaram o famoso Pacto Tripartite, ou também conhecido como o Eixo. O Eixo é um dos lados da guerra. Tá? O eixo que compõe a Itália, a Alemanha e o Japão. E do outro lado da guerra, nós temos os aliados, que foi formado por França e Inglaterra, outrora aliados na Primeira Guerra, agora são aliados, mais uma vez, na Segunda Guerra. E a partir de 1941, quando os alemães invadiram a União Soviética, a União Soviética entrou do lado dos aliados, e depois que os japoneses atacaram Pearl Harbor, os Estados Unidos também entraram do lado dos aliados. Então, os aliados, que é o outro lado da guerra, é composto por França, Inglaterra,
Estados Unidos, União Soviética, Canadá e os Estados Unidos também arrastou o Brasil, a máquina de guerra Brasil, com a Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira. Mas a entrada do Brasil na Segunda Guerra a gente vai falar no finalzinho dessa aula, tá? Então, galera, basicamente o que eu tenho lado a lado da guerra? De um lado o eixo, do outro lado os aliados. Só para a gente lembrar, na Primeira Guerra Mundial era Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança era Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia. E depois a entrada dos Estados Unidos. E aí vem, nesse caso específico, vem a Segunda Guerra. A Segunda Guerra agora é eixo versus os aliados. O eixo, Japão, Itália e Alemanha. Os aliados, Inglaterra, França, União Soviética, Estados Unidos, Canadá e a máquina de guerra Brasil. O Brasil vai lutar do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, galera? Alguma dúvida? Vamos lá. Nossa, professor, a Alemanha se juntou com a Itália, mesmo a Itália deixando ela na mão na Primeira Guerra. Beleza, podemos continuar? Professor, pode falar aí. Todo mundo consegue me ouvir bem aí? Caiu a internet, será? O que foi o pacto triparte? Triparte mesmo? Alô, Tá me pessoal, ouvindo? todo mundo me ouve bem? Professor? Professor, tá me ouvindo? Nossa, será que eu ouvi? Eu acho que ele não tá ouvindo, não. Alô, pessoal. Caiu, será a internet? Eu, Professor, eu acho que né? tá não. Eu vi aqui no chat. A gente está aqui ouvindo. O professor não está ouvindo a gente. Eu não estou ouvindo vocês, galera. Que estranho. Deixa eu ver aqui rapidinho. Fala aí comigo, galera, agora. Tentei falar alguém. Oi, professor. Não, não tá. Não tá saindo áudio aqui para mim, não. Eu acho que deu zica aqui. Deu zica no... Não sei se é o meu fone. Fala de novo aí, galera. Tenta de novo. Professor? Agora sim. Agora eu consegui ouvir. Fala de novo, galera. Alguém aí? Fala oi. Teste, Tá teste. me ouvindo, Ah, professor? beleza. Consegui te ouvir, Letícia. Tranquilo. Então, voltando aqui. O pacto triparte foi, Aham. eu não entendi direito. O pacto tripartite, tri de três, né? O pacto tripartite unia a Itália, a Alemanha e o Japão. Foi esse pacto tripartite é que forma um dos lados da guerra, o eixo, né? Tudo bem? Porque na Professor, Segunda mas eu não Guerra entendi o eixo versus os aliados. Eu não entendi o porquê que a Alemanha se juntou à Itália. Uhum. Sendo Lembra que que eles não se sentiam recompensados, na verdade eles se sentiam traídos, eles se sentiam humilhados na Primeira Guerra Mundial. Então, perfeitamente natural que essas nações que se sentiam humilhadas e traídas pela Primeira Guerra Mundial se unissem na Segunda Guerra Mundial. Entende? Fora, sem contar que a Itália era fascista, assim como o nazismo era fascista, né? Ou seja, eram regimes de extrema direita, né? Então tá tudo em casa, né? Professor, Pode falar. se o Brasil estava vivendo um período de esquerda, por que ele apoiou os de direita? Então, na verdade, o Brasil estava vivendo, na época, a era Vargas. E o governo Vargas, ele não era necessariamente um governo de esquerda. O governo Vargas, em sua fase do Estado Novo, ele era um regime autoritário que lembrava, inclusive, um regime fascista. Lembrava, inclusive, a ditadura polonesa. E por quê? Porque a própria Constituição que Vargas estabeleceu no Brasil, a Constituição de 37, era uma Constituição polonesa fascista. Então o Brasil não vivia o comunismo, não vivia o socialismo, o Brasil vivia um regime autoritário, varguista, que era o Estado Novo, que tinha fortes características com o nazismo e com o fascismo italiano. Só que mesmo assim, Vargas vai entrar na guerra do lado dos Estados Unidos.
Mas a gente vai chegar por que o Vargas entrou do lado dos Estados Unidos, tá? Porque foi por pouco que Vargas não apoia a Alemanha. Tá? Foi por pouco mesmo, mas a gente vai chegar lá ainda, tá? Beleza, Pedro? Tranquilos? Beleza, beleza. Professor, Pode rapidinho, falar. o Estado Novo foi de extrema direita ou de direita? Então, o Estado Novo, nas ciências políticas, na historiografia, a gente diz que foi uma ditadura de direita, mas ele não chegou a ser de extrema direita, tá? Embora a Constituição de 37, que é a Constituição que o Brasil adotou, que foi inspirada na Constituição polonesa, ela tinha traços da extrema direita, mas aquele regime de governo de Vargas, do Estado Novo, era uma ditadura de direita, tá bem? Que perseguiu tanto os comunistas quanto os fascistas. Né? Vargas perseguiu tanto a esquerda quanto a extrema-direita. Ô, professor, Itália e Japão que tinham passado por lado da Entende não tinha recebido a terra que prometeu, né? Isso, a Itália nutria ali uma certa insatisfação, um certo sentimento de revanchismo, mais o nacionalismo, fora que a Itália era uma Itália fascista, do Benito Mussolini. E o fascismo é de extrema-direita, assim como o nazismo também é de extrema-direita. Perfeitamente natural que italianos e alemães ali fechassem um acordo, que foi o pacto tripartite, né? Tudo bem, galera? Perguntas? Vamos lá. Mas a Alemanha não tinha ficado, tipo, meio com raiva da Itália, não, por ter saído da Tríplice Entende? Isso foi superado. Foi superado logo depois que os italianos permitiram a ascensão de Benito Mussolini e os alemães permitiram a ascensão do nazismo. Então, já que eles são das mesmas ideologias de extrema-direita, agora esquece-se o passado e vão fechar um acordo entre nós, vamos fechar aqui um pacto entre nós, que é o pacto tripartite, né? Isso ficou no passado. Né? Tudo bem, galera? Perguntas? Então, voltando ao nosso slide aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o prelúdio da guerra, tá? Só para vocês terem uma ideia, o que vai acontecer antes da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha desrespeitou o Tratado de Versalhes em vários momentos. Em 1933, quando Hitler ascendeu ao poder como chanceler, como primeiro-ministro da Alemanha, e fez o seu juramento na Câmara do Reichstag, o parlamento alemão, mesmo o parlamento que dias depois ele vai incendiar, né? O Hitler rasgou o Tratado de Versalhes. Começou aí o desrespeito. E quando que a Liga das Nações deveria ter agido, professor? Nesse momento. No momento que Hitler desrespeitou o Tratado de Versalhes, a Liga das Nações deveria ter agido e não agiu. A gente viu que a ineficiência da Liga das Nações permitiu a ascensão meteórica de Adolf Hitler. E no mesmo dia do seu discurso de posse, o Hitler também convocou alistamento voluntário. E em uma semana, a Alemanha saiu de 100 mil homens, que era o limite que ela podia ter nas Forças Armadas, segundo o Tratado de Versalhes, a Alemanha foi para 500 mil de homens. Em uma semana, galera. Isso é assustador. E a Alemanha se tornou o exército mais poderoso de toda a Europa muito rapidamente. Tá? E mais ainda, né? Em 1938, o que o Hitler fez em março de 1938? Ele se uniu à Áustria, o que era também proibido pelo Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes era bem claro, a Alemanha estava proibida de se unir à Áustria, o chamado Auschwitz, a união entre a Alemanha e a Áustria, o Auschwitz. Agora, por que a Áustria e a Alemanha se uniram, professor? Houve um plebiscito na Áustria, que foi todo fraudulento, cheio de fraudes, em que o povo austríaco, mais de 80% da população, decidiu pela união com a Alemanha. Mas hoje sabe que foi um plebiscito todo cheio de maquiado, cheio de corrupção. Tá? Mas, enfim, a Alemanha e a Áustria se uniram. E sem levar em consideração também que os austríacos têm a mesma tradição do povo alemão. Eles são povos de origem germânica. Então, eles possuem a mesma tradição cultural. Então, alemães e austríacos se uniram em 1938, tá? Em março de 1988. Em outubro de 1938, o exército alemão invadiu os Sudetos. Deixa eu colocar um ponteiro aqui. Opções de ponteiro. Os Sudetos é essa regiãozinha aqui, ó, da Tchecoslováquia. Os Sudetos é um pequeno território da Tchecoslováquia, onde a maior parte dos habitantes são de alemães,
falam, inclusive, a língua alemã. E aí o exército alemão invadiu os Sudetos. O Hitler aproveitou que estava ali mesmo e invadiu em 39, em março de 39, praticamente toda a Tchecoslováquia. E as nações, professor, do outro lado, França, né, a Inglaterra, não fizeram nada, não fizeram nada. A Liga das Nações só assistiu. Quando é que eles resolveram agir? Em 1º de setembro de 1939, quando Hitler invadiu a Polônia. E aí, a Liga das Nações foi tentar fazer alguma coisa, já era tarde demais. O Hitler já tinha um exército poderosíssimo, estava dominando praticamente, já ia se expandir militarmente para quase toda a Europa. E a invasão da Polônia, em 1º de setembro de 1939, foi o estopim da Segunda Grande Guerra Mundial. Só para a gente lembrar, o estopim da Primeira Guerra foi o assassinato de Francisco Ferdinando. O estopim da Segunda Guerra é a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939. Então, Hitler, assim que assume como chanceler, rasga o Tratado de Versalhes, reconstruiu a máquina bélica, tornou a Alemanha uma nação militarista poderosa, anexou a Áustria, invadiu a Tchecoslováquia, invadiu a Polônia. E quando finalmente os países resolveram fazer alguma coisa contra a Alemanha, já era tarde demais. Hitler tinha um exército poderosíssimo. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Professor, Pode falar. boa noite. Boa noite. O Hitler, ele invadiu a Polônia por aquela área aqui no mapa aqui, para unir a outra parte da Alemanha ali. Ele invadiu pela região conhecida como Corredor Polonês, né, que é essa faixa de terra aqui, ó, que dá uma saída para a Polônia, para o Mar Báltico. E aí essa saída aqui é o chamado Corredor Polonês, que é uma saída que divide o território alemão, não sei se vocês estão percebendo, né? O Corredor Polonês divide a Alemanha, a Alemanha está aqui e está aqui também. E aí o Hitler queria acabar com essa porcaria de Corredor Polonês que dividia a Alemanha. Tudo bem? Professor, Pode falar? a Inglaterra não fez nada quando viu a Alemanha unindo soldados? Sim, na verdade, ficou só assistindo. O que foi criado logo depois da Primeira Guerra Mundial? Logo depois da Primeira Guerra Mundial, foi criada, junto com o Tratado de Versalhes, a Liga das Nações. A Liga das Nações unia França, unia Inglaterra, e a Liga das Nações deveria conter uma possível ameaça de uma Segunda Guerra Mundial. Conter, por exemplo, a ascensão do nazismo. Só que a Liga das Nações, infelizmente, foi ineficiente, adotou uma política de apaziguamento, adotou uma política de conversação, de negociação, e não deu em nada. Para vocês terem uma ideia, quando Hitler invadiu a Tchecoslováquia, o primeiro-ministro britânico mandou um emissário para a Alemanha para conversar com Hitler. O Hitler estava em sua chancelia e ele preparou um ambiente tenebroso para receber o primeiro-ministro inglês. Era um longo corredor de um piso tão liso, que o ministro alemão teve que ir se segurando na parede, como se estivesse passando mal. E ele já era um senhor de idade. Então, ele foi de propósito. Ele mandou encerar tanto o piso, que dava até a sala de Hitler, que o ministro alemão foi escorregando, segurando nas paredes, até chegar à sala de Hitler. Hitler estava sentado em uma cadeira que era um palmo mais elevado do que a cadeira do primeiro-ministro inglês. Inclusive, de propósito, os pés da cadeira do primeiro-ministro inglês foram cerradas, foram cortados. Então, o primeiro-ministro inglês estava abaixo e tinha que olhar para cima para falar com Hitler. E o Hitler não sentou na cadeira, ele sentou na mesa para falar com o primeiro-ministro inglês. Isso é psicológico, galera. Por que eu estou falando que é psicológico? Ao tentar chegar na sala de reunião com Hitler, o piso extremamente escorregadio gera insegurança. Afeta o psicológico do cara, que ia lá para negociar. E aí o psicológico dele já foi abalado antes mesmo de chegar lá. Quando sentou na cadeira, a cadeira era muito baixa, ele tinha que olhar para cima. O Hitler tinha um ar de superioridade em relação ao primeiro-ministro inglês. Então, esse momento é um momento psicológico. E quando o primeiro-ministro inglês saiu dali, ele saiu pensando, resolvi tudo. E pelo contrário, logo em seguida, Hitler invadia a Polônia. Não resolveu nada. Né? Tudo bem, galera? O professor,
Pode falar. Quando o Hitler começou com isso tudo aí, de rasgar o Uhum, Tratado de Versalhes e tudo, uhum. o outro, acho que presidente da Alemanha, ele já estava morto, né? Isso. Em 1934, na verdade, o Hindenburg, Adolf von Paul Hindenburg, que era o presidente da Alemanha, morreria. O Hitler assumiu em 1933 como chanceler. Então, um ano depois, o Hindenburg morreu. E aí, quando o Hindenburg morreu, o Hitler assumiu como cargo de primeiro-ministro e de presidente da Alemanha. Então, o Hitler era chefe do parlamento, do poder de criar as leis, e chefe da presidência, que tinha o poder de executar as leis. Hitler era praticamente um governante absoluto na Alemanha, né? Tudo bem? Eu vi vídeos falando que chamava de Führer. Führer, Führer. exatamente, É. perfeito. Uhum. Führer em alemão significa guia, condutor, líder, né? Tem várias traduções para o português, mas as três principais são essas: guia, condutor e líder. Ok? Professor, Pode falar. tem uma pergunta no chat aqui. Lê para mim, por favor. Fala assim, na sua opinião, a extrema-direita e extrema-esquerda, qual prejudicaria mais a população na época ou nos dias atuais? Eu diria que ambas seriam capazes de terríveis atrocidades, tanto a direita quanto a extrema esquerda. Eu acho que não é a questão aqui, não é quem vai matar mais, quem vai implementar a ditadura mais terrível, quem vai perseguir mais, quem vai censurar mais. A questão aqui é que nós, enquanto seres humanos, se matou uma pessoa, enquanto seres humanos que somos, nós devemos condenar essa ditadura. Então, eu não acho que eu conseguiria colocar numa balança quem é mais ou menos terrível. Porque eu não gosto dessa ideia de quem matou mais ou menos. Ah, o socialismo é pior porque matou mais. O nazismo é pior porque matou nos campos de concentração. Eu não gosto dessa ideia. Eu acho que todos os extremos são perigosos. A extrema-direita e a extrema-esquerda é muito perigosa em qualquer momento da história. E eu, particularmente, como professor, e alguém que gosta de história, que lê sobre história, e é um ficcionado também pelo tema, eu não conheço nenhum momento da história em que, quando os extremos estiveram no poder, houve democracia. Pelo contrário, eram regimes antidemocráticos que censuraram, perseguiram, mataram em menor ou maior grau. Então, eu não seria capaz de dizer quem é melhor ou pior. Eu acho que os dois são piores, né? Eu acho que nessa história aí não tem lobos nem cordeiros. Ambos são terríveis, tá? Tudo bem? Minha opinião, claro, né? Alguém provavelmente vai dizer, a esquerda é pior. Outra pessoa vai dizer, não, o nazismo é pior. Outra pessoa provavelmente vai dizer isso, né? Mas é a minha opinião. Tudo bem, galera? O professor, Pode falar. Hitler invadiu aquela Tchecoslováquia, não sei se Isso, fala assim, Tchecoslováquia, uhum. para também, tipo, fechar os territórios que ele já tinha para dominar a Europa. Na verdade, lembra que o Hitler defendia aquela ideia do espaço vital, que era o território necessário para o desenvolvimento da raça ariana? Esse espaço vital era todo esse território aqui, ó. Esse território que ia da Polônia, passando pelo Mar Báltico, Mar Nórdico, até a Áustria e passando pela Tchecoslováquia. Entre aspas, esse era o tal espaço vital que o Hitler queria. Mas já já nós vamos ver como que o Hitler vai expandir militarmente pela Europa, e Hitler vai ter pretensões, galera, de dominar o mundo. Quando os soviéticos dominaram Berlim, existiam planos nazistas de ocupar a África e ocupar a América. Existiam planos nazistas de como invadir a América. E se Hitler colocasse a mão na bomba atômica antes dos Estados Unidos e pudesse usar a bomba atômica, provavelmente o curso da história seria outro, tá? Provavelmente essa aula que eu estou dando agora seria em alemão. Heim, né? E teria um quadro de Adolf Hitler ali no fundo, provavelmente, né? Professor, Ainda bem que não deu certo. Pode professor, falar. é que eu tô meio perdida ainda. Uhum. É, essa questão do espaço vital para a Uhum. raça ariana, é por isso que ele Uhum. rasga o Tratado de Versalhes? Também, exatamente, porque ele sabia que se obedecesse o Tratado de Versalhes, ele não podia se anexar à Áustria, nem ocupar a Tchecoslováquia, e menos ainda a Polônia. Né? Por isso Ah, que ele rasgou tá. o Tratado de Versalhes. Querendo ou não, vai ter mais extensão, né, professor? Sim, territorial, perfeito. Uhum. Ok. Tranquilo, galera? Perguntas? Professor, por Uhum. que a Liga das Nações foi tão omissa em relação à Uhum. Alemanha? Tipo, eles iam ganhar alguma coisa ou só foram burros mesmo?
Então, existe uma tese que, inclusive, é trabalhada por esse autor, que é o Mark Gilbert, que é esse livro que eu recomendo, que ele diz o seguinte: para a Alemanha e para a França e para a Inglaterra, em alguns momentos o Hitler era conveniente. Em que sentido, professor? Porque tanto a Inglaterra quanto a França eram anticomunistas. E o Hitler e o nazismo eram anticomunistas. Então, a existência do nazismo para os ingleses e os franceses seria uma contrabalança. Os ingleses e os franceses, inclusive, estavam torcendo para que Hitler invadisse a União Soviética e eles se matassem em uma guerra. E aí os ingleses e os franceses iam cruzar os braços e só assistir. E se tudo der certo, iam até lucrar ainda vendendo armas para algum dos lados. Só que aconteceu o contrário. Já já nós vamos ver, o Hitler e o Stalin vão se unir no Pacto Nazi-Soviético, também conhecido como Pacto Ribbentrop-Molotov. E aí o mundo ficou assustado. Como assim o nazismo e o stalinismo se unindo? São regimes opostos, porque ninguém esperava isso acontecer. Então, esse autor, o Mark Gilbert, ele destaca essa tese de que a morosidade da Liga das Nações foi motivada pelo fato de que tanto a Inglaterra quanto a França, em alguns momentos, achavam que a existência de Hitler era conveniente. Ora, o Hitler é necessário lá na Europa. Por que ele é necessário? Porque ele é anticomunista. Para mostrar que nós não somos só nós que somos anticomunistas, eles também são. Então, em alguns momentos, o Hitler era conveniente. E também os diplomatas tentavam evitar a guerra o máximo possível. Porque se quando Hitler rasgou o Tratado de Versalhes, a Liga das Nações invadisse a Alemanha, podia começar uma guerra. Ou não, podia evitar uma guerra. Só que entre evitar uma guerra e não causar uma guerra, eles preferiram adotar, não, vamos negociar, o Hitler não é tão ruim assim, ele é anticomunista, vamos conversar, vamos dialogar. E Hitler se tornou quem ele se tornou, né? Quando eles foram tentar conter Hitler, já estava demais. Claro, isso é uma tese desse autor, tá? Tudo bem? Então, quem liderava a Liga das Nações era Inglaterra e França? Inglaterra e França. E só lembrando, quem teve a ideia de criar a Liga das Nações foi os Estados Unidos, tá? Só que os Estados Unidos não participou da Liga das Nações porque o Woodrow Wilson achou injusto culpabilizar a Alemanha. O Woodrow Wilson, então presidente da Alemanha, dos Estados Unidos na época, né, ele não assinou nem o Tratado de Versalhes e nem aderiu à Liga das Nações. Muitos especialistas e historiadores, dentre eles o próprio Mark Gilbert, diz o seguinte: talvez, se os Estados Unidos fizessem parte da Liga das Nações, os Estados Unidos tivessem intervido antes e evitado a Segunda Guerra Mundial. Só que como os Estados Unidos não faziam parte da Liga das Nações, eles não se envolveram também. Tá? Professor, Pode falar. eu não sei se você já falou, ou provavelmente eu perdi na hora que você falou. O que a Liga das Funções ela faz? Quem? Não entendi? A Liga das Nações ela faz? Qual Liga tipo das a função Nações. dela? Uhum. Então, ela foi criada junto com o Tratado de Versalhes. A Liga das Nações unia a França e a Inglaterra. Era uma aliança militar para evitar uma eventual Segunda Guerra. Então, se porventura algum país quisesse causar uma Segunda Guerra, a Liga das Nações ia agir imediatamente para conter essa guerra, conter esse país. Mesmo que, se necessário, fosse necessário invadir aquele país. Por isso que foi criada a Liga das Nações. E não foi uma ideia nem da Itália, nem da França e nem da Inglaterra. A ideia de criar a Liga das Nações foi uma ideia dos norte-americanos, dos Estados Unidos, do presidente Woodrow Wilson. Tá? Tudo bem? Mas aí, no caso, ela tem autoridade para fazer isso em qualquer, tipo, nessa região aí, no caso, ela tem autorização para isso, tipo, em todos os lugares? Se ela tentasse invadir a Alemanha, ela ia precisar do apoio de outros países. Mas ela estaria invadindo a Alemanha para conter o nazismo. Então, provavelmente, os outros países iam apoiar. Não, tudo bem, já que é para conter o nazismo, pode invadir. Né? Só que ela demorou muito a agir. Quando foi agir, já era tarde demais. O Hitler tinha um poderoso exército, tinha aviação poderosa, tanques de guerra, submarinos, tinha um exército mais poderoso da Europa. Né? Mas e se fosse outro país não fosse a Alemanha, mas quisesse de qualquer forma fazer uma guerra, uma segunda guerra, ela também tem autorização para poder entrar, tipo? Também poderia agir. Uhum. Tá. Claro que teria que contar com o apoio de outras nações, mas ela também poderia tentar agir. Então, no caso, em todo lugar que ela fosse agir, para poder conter, que não houvesse a guerra, ela teria que ter apoio, né?
Ela teria que contar com apoio. Se os dois países juntos, somente só eles dois, tentassem conter uma guerra, seria dramaticamente trágico, né? Porque outras nações poderiam se unir contra eles, né? Ah, tá. Tá bom. Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Professor, Pode falar. então a Liga das Nações só agiu depois que a Alemanha se uniu com a União Soviética? Isso. Na verdade, a Liga das Nações só agiu em 1º de setembro de 1939, quando os alemães invadiram a Polônia, que foi o estopim da guerra. Aí a Liga das Nações teve que intervir. Só que já era tarde demais. O Hitler, inclusive, atacou primeiro do que a Liga das Nações. A gente vai ver isso já já, né? E aí a gente já não vai mais chamar de Liga das Nações. Nós vamos começar a mudar o termo para chamar de aliados. Né? Os aliados na Segunda Guerra Mundial. Aí vai ser o eixo contra os aliados. Mas a gente vai chegar lá também, tá? Beleza, galera? Perguntas? Ô, professor, não sei se você ficou na última aula, eu acho que eu perdi alguma coisa. O Hitler entra no poder assim quando morre o presidente da Alemanha? Não, antes disso ainda, em 1933, o Hitler foi escolhido como primeiro-ministro da Alemanha. Então ele já chegou no poder antes da morte do presidente. E aí, quando o Hindenburg morreu, em 1934, a lei da Alemanha dizia que o primeiro-ministro, caso o presidente morra, o primeiro-ministro assumia o cargo de presidente. E foi o que aconteceu. Quando o presidente morreu, o primeiro-ministro, que era o Hitler, assumiu também o cargo da presidência. E aí Hitler era chefe do poder legislativo, do parlamento, o poder legislativo cria as leis, e chefe do poder executivo. O executivo executa as leis. E o chefe do poder executivo também era chefe das Forças Armadas, ou seja, Hitler passou a ter poder sobre as Forças Armadas, poder sobre a criação das leis e sobre a execução das leis. Hitler se tornou imbatível, né? Professor, mas nessa época que ele tinha esse poder todo, tipo, em todos esses lugares, ele já tinha essas intenções de fazer, de todos esses acontecimentos? Se Hitler tinha intenção de fazer tudo isso que aconteceu, De todo, tipo, de criar todo esse exército, poder fazer tudo isso de ruim, né, no caso. estava lá no Mein Kampf, estava no livro dele. Tá? Então ele tinha um plano de chegar ao poder, e tudo conspirou ao favor dele, por incrível que pareça. Né? Ele Tudo morreu, deu ele muito era certo. primeiro-ministro e foi pro poder. Aquilo ali só ajudou, né? Exatamente. Muitos, inclusive, chegaram a suspeitar de que o Hindenburg poderia ter sido assassinado. Só que nunca se chegou a essa comprovação, tá? De que o Hindenburg Porque poderia ser um plano dele também, né? Sim, claro, assim como ele incendiou o parlamento, né? Uhum. Ele Mas, ter conspirado com mais alguém e poder projetar o assassinato para que ele pudesse estar com o poder. Verdade mesmo, mas nunca ficou comprovado. O Heidelberg morreu de enfisema pulmonar. Ele fumava muito. Ele fumava igual a caipora. O Adolf Paul von Hindenburg, que era o presidente da Alemanha naquele momento. Ele foi herói da Primeira Guerra Mundial, ele era um almirante, ou general ou almirante da Primeira Guerra. E ele ascendeu ao poder porque ele era herói de guerra. Por isso que ele foi eleito presidente. Inclusive, o Hitler disputou a presidência com o Hindenburg. Só que o Hindenburg era um general, tinha muito mais fama na Primeira Guerra do que o Hitler. Aí o Hitler foi derrotado na campanha eleitoral para a presidência. Só que como na mesma campanha eleitoral os nazistas conseguiram o maior número de cadeiras no parlamento, não seria difícil para eles escolher o primeiro-ministro. E eles escolheram o Hitler, né? Tudo bem? Ô, professor, mas de ter o maior número de nazistas, é no parlamento, né, que você falou? Isso, no parlamento. De ter o maior número de nazistas no parlamento, isso foi premeditado ou foi pelo acaso mesmo? O Hitler planejou isso tudo no Mein Kampf. Ele tentou tomar o poder pelo golpe, lembra? O putsch da cervejaria não deu certo, terminou todo mundo preso, inclusive ele mesmo, né? Professor, você pode explicar mais sobre isso? Que eu não lembro, não. Da cervejaria. Ah, tá. Houve uma tentativa da Partido Nazista, lá por volta de 1928, 29, de tentar tomar o poder. Foi o chamado Putsch da cervejaria, ou também conhecido como Putsch de Munique. A palavra Putsch, em alemão, significa golpe. Tá? E aí o Partido Nazista tentou tomar o poder na região da Baviera, a região do extremo sul da Alemanha. E não deu certo, não. Tá? O exército descobriu do plano, preparou uma arapuca, prendeu todo mundo, inclusive o próprio Hitler acabou preso. Ele fugiu do momento, mas acabou preso depois. Foi julgado, foi condenado a 5 anos de prisão, só cumprindo 8 meses. E na prisão ele escreveu esse livro Mein Kampf. E no livro Mein Kampf ele começou a defender
o poder pela institucionalidade, ou seja, vamos deixar essa ideia de tentar tomar o poder e vamos disputar eleições. E vamos chegar ao poder pelas eleições. E foi isso que aconteceu. Na Alemanha, não houve um golpe. O nazismo não tomou o poder pela força. O nazismo chegou ao poder pelas instituições democráticas da Alemanha. É por isso que a democracia não é um sistema perfeito. A democracia permite, por exemplo, que Hitler chegasse ao poder. Né? A democracia permite que os extremos cheguem ao poder. Né? Então, sempre tem que estar vigilante com a democracia. Né? Mas para poder chegar esse monte de nazista no parlamento, ele provavelmente manipulou alguém, porque isso pudesse acontecer, ou não, professor? Tipo, não, foram eleições mesmo. Na verdade, o povo alemão estava cansado do Tratado de Versalhes, estava cansado com a crise de 29, estava desempregado, e o partido nazista falava aquilo que o povo alemão queria ouvir. E o que o povo alemão queria ouvir? Emprego, fim das imposições do Tratado de Versalhes, queria ouvir que os alemães eram uma raça pura e perfeita, a raça ariana. E o Hitler e o partido nazista e todos os seus deputados nas campanhas eleitorais falavam aquilo que o povo queria ouvir. E o povo foi às urnas e elegeu esses partidos. Nesse momento não houve nada. Eles nem olharam o fundamento dos nazistas por trás, né, professor? Tipo, só olharam aquilo ali que eles falaram, o que eles queriam ouvir. Tipo, não foram a fundo para saber como é que de fato era o partido. Só foram por aquilo que eles colocaram para fora. Não procuraram saber nada. Então, eu tenho minhas dúvidas. Que não é possível. Exatamente. A gente pode pensar dessa maneira. Poxa, não é possível, professor. Se as pessoas lessem mesmo, né, o programa do partido, elas iam achar aquilo um absurdo. Só que a situação era tão deplorável de desempregado. A Alemanha tinha, se eu não me engano, 14 milhões de desempregados. A fome e a miséria abarcava. A hiperinflação atingiu o país. Então, a situação, o terreno, ficou fértil para o discurso nazista. E o povo só pegou aquilo superficial, sabe? Só pegou aquilo que era importante. E não Acho que eles olharam aquele belo ditado, né, professor, dos males o menor. Talvez, né? E não percebeu a tragédia maior, que era o antissemitismo, que era o ódio, que era a ideia do Estado totalitário. Eles não perceberam isso. E sem contar, galera, que o país mais intelectual de toda a Europa da época era a Alemanha. A Alemanha era o país com o maior número de intelectuais, doutores de toda a Europa, era a Alemanha. E aí você pode pensar assim, como é que um país tão intelectualizado, que já tinha erradicado o analfabetismo, como é que essas pessoas tão inteligentes se deixaram ser manobradas, manipuladas por um cara? Entende isso? Gente, isso é muito complexo. E aí existe esse livro, que eu cheguei até a comentar com vocês, o de Adolf Hess, que é o Carisma de Adolf Hitler, que também mostra um pouquinho como que Hitler chegou ao poder. É um livro também muito bom. Tá? Professor, pode falar. eu tenho uma dúvida. Em 1918 acabou a Primeira Guerra e a Alemanha teve que dar dinheiro para a Liga das Nações, teve que diminuir soldados e tudo mais. Aí veio a crise de 1929, que destabilizou a Europa toda. Como que a Alemanha conseguiu se reerguer em 4 anos? Tipo, conseguiu arma suficiente, aviões, submarinos em menos de 4 anos? Pergunta excepcional. O que os alemães, o que Hitler fez? Assim que ascendeu o poder, né, como chanceler, lembra, ele rasgou o Tratado de Versalhes. E ele convocou o alistamento voluntário. E aí o exército, que era só de 100 mil homens, passou em menos de uma semana para 500 mil de homens voluntários. E aí o problema da Alemanha era a falta de emprego. Não tinha emprego. O que Hitler fez? Gerou emprego em indústrias que produziam armas. Milhares de postos de trabalho para produzir tanques, aviões, submarinos, metralhadoras, munição, pólvora, e gerou emprego de uma maneira avassaladora. Aí você pode perguntar, professor, mas de onde ele vai tirar dinheiro para gerar tanto emprego? Dos bancos e das finanças dos judeus dentro da Alemanha. O Hitler vai aprisionar as contas dos judeus da Alemanha, todo o dinheiro do povo judeu será aprisionado, igual o Collor fez nas poupanças na época do Plano Collor, o Hitler vai fazer com a poupança dos judeus. Vai pegar todo o dinheiro e vai investir na máquina bélica. E Hitler vai produzir tanques, aviões, submarinos, e vai ser tudo muito rápido, gerando emprego, gerando renda.
o povo alemão satisfeito, achando que estava tudo legal. E realmente foi em menos de 4 anos, galera. Em menos de 4 anos, a Alemanha saiu de um poço para se tornar a potência econômica que era. Né? Ele matou 2 coelhos com a cajadada só, professor. Sim, sim. Por isso que Hitler era... Querendo ou não, Hitler era muito inteligente para a política. Tá? E importante, eu fico imaginando se ele usasse toda essa inteligência política dele, se ele utilizasse toda a oratória dele para o bem. Talvez hoje Hitler seria lembrado de uma outra maneira, né? Tudo bem, galera? Perguntas? Professor, eu tenho um pouco de medo de fazer essa pergunta, mas, Não? tipo assim, não que algum tipo de preconceito tenha que ter um motivo antes, né? Mas por que existiu o antissemitismo? Então, o antissemitismo ele tem sua origem ainda na Idade Média. Ele não é uma invenção de Hitler. O antissemitismo ele foi cultivado principalmente pela Igreja Católica medieval. Porque os católicos na Idade Média, o cristianismo na Idade Média, culpavam os judeus de serem os responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo foi crucificado na Praça da Crucificação, quem gritou, crucifica-o, 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 foram os judeus. Quem escolheu Barrabás em detrimento de Cristo foram os judeus. Então, quando chegou na Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana era a igreja mais poderosa da Europa medieval, a Igreja Católica culpava os judeus de serem os responsáveis pela morte de Cristo. E várias comunidades judaicas foram perseguidas, foram massacradas, etc, etc. Né? Mas mesmo assim, os judeus dispersos pelo mundo sobreviveram. E esse ódio aos judeus, que é o antissemitismo, perdurou até os dias de hoje. Até os dias de hoje tem pessoas que cultivam esse ódio ao antissemitismo. Né? E o Hitler soube como ninguém canalizar esse ódio, criando um inimigo do povo alemão. E vocês sabem que o ódio é um sentimento muito poderoso. O ódio, ele distorce a realidade, ele não faz com que você consiga ver, pensar racionalmente, e ele consegue unir as pessoas em torno daquele que cultiva o ódio. O ódio, repito, é um sentimento muito poderoso. Assim como o amor também é um sentimento muito poderoso, que pode unir pessoas, o ódio também pode unir pessoas. E as pessoas se abraçaram o nazismo, porque o nazismo cultivou o ódio antissemitista, perseguiu os judeus, considerava os judeus os culpados da derrota da Alemanha na Primeira Guerra. Hitler culpava os judeus pela crise de 29. Hitler criou uma fake news dizendo que os judeus tinham um pacto com os soviéticos para tomar o poder no mundo. E não havia pacto nenhum, não havia nada disso. Era uma invenção do nazismo que virou uma propaganda, virou uma fake news e que o povo alemão acreditou. Que os judeus iriam se aliar aos comunistas para tomar o poder no mundo. E pasmem, né? O povo alemão acreditou. Aí eu fico com minhas dúvidas. Até quando esse povo inteligente, que era o povo alemão, intelectualizado, que era o povo alemão, acreditou nisso tudo, né? Ou simplesmente não quis acreditar? Pura e simplesmente não quis acreditar. Né? Tudo bem, galera? Eu acho, professor, na minha opinião, acho que eles não quiseram acreditar, porque não é possível que um povo, como você mesmo disse, super intelectual, inteligente, acreditar, ver tudo isso e, tipo, sei lá, não desconfiar de nada. Verdade. Sei lá. E muitos intelectuais apoiaram o nazismo. Lembra que a gente estudou Martin Heidegger na nossa última aula? O Martin Heidegger era nazista. Ele apoiou o nazismo. Muitos intelectuais, em um primeiro momento, achavam que o nazismo ia salvar a Alemanha. E realmente, tudo indicava que sim, nos 3, 4 primeiros anos. Depois veio a guerra e descobriram que o nazismo era uma furada. Né? Enfim, né? Tudo bem, galera? Podemos continuar, tranquilos? E aí, pessoal, vem o inesperado. Antes da invasão da Polônia, o Hitler ele fecha um acordo com a União Soviética de Joseph Stalin. E só lembrando, a União Soviética era de extrema esquerda, o stalinismo. O nazismo é de extrema direita. Eles são os opostos. E o mundo ficou assustado. Como assim? E esse tratado é chamado de Pacto Germano-Soviético, ou também conhecido como Pacto Nazi-Soviético. Assinado em 1939, ele também pode ser chamado de Pacto Ribbentrop-Molotov, que é uma alusão aos 2 ministros das Relações Exteriores da Alemanha e da União Soviética,
o Joachim von Ribbentrop e o Vladislav Molotov. Toda vez que eu falo isso em sala de aula, eu cuspo nos alunos. Vladislav Molotov, né? Por isso que esse pacto também pode ter 3 nomes. Quais são os 3 nomes desse pacto? Pacto nazi-soviético, pacto germano-soviético ou pacto Ribbentrop-Molotov. Tá? Pode aparecer com esses 3 nomes em sua prova. É um pacto que ninguém esperava. Nem a França, nem a Inglaterra. Porque a França e a Inglaterra achavam que Hitler era conveniente para lutar contra Stalin. Aí, quando perceberam que eles firmaram um acordo, o que é o pacto germano-soviético? É um pacto de não agressão, em que alemães e soviéticos concordaram que não iam entrar em guerra entre si e concordavam também em dividir a Polônia assim que ela fosse invadida. E aí, o que acontece em 1º de setembro de 1939? A invasão da Polônia. A Polônia foi invadida pelo leste pelas tropas alemãs e pelo oeste pelas tropas soviéticas. Pelo leste pelas tropas soviéticas e pelo oeste pelas tropas alemãs, perdão, tá? E aí a Polônia, quando foi invadida, foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, em 1º de setembro de 1939. Tudo bem até aí, pessoal? Dúvidas? Tranquilos? E aí, galera, quais são as 4 principais causas, professor? E aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito relevante porque o que mais é cobrado em provas de vestibulares e Enem são as causas centrais das guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E aí, quais são as 4 principais causas mais centrais da Segunda Guerra Mundial? Primeiro, as imposições do Tratado de Versalhes. As imposições do Tratado de Versalhes que humilhou a Alemanha. Submeteu e penalizou a Alemanha a uma pesada indenização de 132 milhões de marcos ouro, aproximadamente 33 milhões de dólares. Forçou a Alemanha a devolver as regiões de Alsácia e Lorena. A Alemanha perdeu suas colônias ultramarinas. A Alemanha foi proibida de ter um exército, uma marinha superior a 100 mil homens. Foi proibida de ter tanques, aviões de guerra, submarinos. As imposições do Tratado de Versalhes humilharam, penalizaram a Alemanha. A crise de 29, que afetou todo o mundo capitalista, fez crescer as ideias socialistas. E em aversão às ideias socialistas, surgem os regimes totalitários de extrema direita. A exemplo do nazismo, na Alemanha, o fascismo, na Itália, o salazarismo, em Portugal, o franquismo, na Espanha. E esses regimes de extrema direita surgem em oposição à possibilidade da esquerda chegar ao poder. E esses regimes totalitários serão os culpados, propriamente ditos, da Segunda Guerra Mundial. E a omissão da Liga das Nações, que deveria ter feito alguma coisa, mas, porém, todavia, no entanto, demorou para agir. A Liga das Nações deveria ter intervido quando, professor? Minha humilde opinião, quando, necessariamente, Adolf Hitler rasgou o Tratado de Versalhes, a Liga das Nações, no dia seguinte, tinha que ter invadido a Alemanha. Só que não o fez. Esperou, e quando foi tentar fazer alguma coisa, já era tarde demais. Então, essas 4 causas são as causas mais centrais da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Professor, aqui, rapidinho. Mas por que a Liga das Nações ela demorou tanto? Por que ela esperou tanto para poder agir? Então, adotaram uma política de apaziguamento, de evitar o conflito, temendo que se invadisse a Alemanha pudesse causar uma guerra, eles decidiram não fazer a guerra. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, em alguns momentos, o Hitler era conveniente, porque o Hitler era oposição ao comunismo. Então, tanto para os ingleses quanto para os franceses, a existência de Hitler, em algum momento, era conveniente, porque o Hitler era contra o comunismo, né? Tudo bem, galera? Mas essa política de morosidade, né, foi uma falha terrível da Liga das Nações, né? Beleza, galera? Perguntas? Tranquilos? E aí, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha vai invadir a Polônia. E muito rápido, em 72 horas, a parte da Polônia tinha sido tomada pelos nazistas e a outra parte pelos soviéticos. E aí, só para vocês terem uma ideia, em 1º de setembro de 1939, todo esse território que vocês estão vendo aqui, ó, já era território sob o domínio alemão. Ó, tudo isso aqui já estava sob o domínio da Alemanha. Ou seja,
A Alemanha já era maior do que a França, praticamente. Ok? E seria um pulo para invadir a União Soviética, um pulo para invadir a França, aqui, ó, a França aqui do ladinho, um pulo para invadir a Inglaterra, e pronto, o mundo estava dominado. E aí, como que a gente pode dividir essa guerra, professor? Em duas fases. Segunda Guerra Mundial dividida na fase de 1939 a 1941, marcado pela vitória do eixo, praticamente pela vitória da Alemanha. E depois de 1942, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, nós temos a vitória dos aliados. E durante a primeira fase da guerra, a vitória do eixo só foi possível graças a um tipo de guerra muito novo na época, que os alemães souberam como ninguém empregar. Era chamada Blitzkrieg, ou, numa tradução para o português, do alemão para o português, a Guerra Relâmpago. Essa Guerra Relâmpago era algo excepcionalmente novo. Ninguém sabia fazer essa guerra a não ser a Alemanha. E o que era a Guerra Relâmpago? O país, a nação que era invadida simultaneamente pela Força Aérea, pelas tropas de blindados e pela chamada infantaria. Como que funcionava? Primeira fase da Blitzkrieg, da Guerra Relâmpago. A Força Aérea Alemã, chamada de Luftwaffe, a Luftwaffe bombardeava bases aéreas, pontos de aviação, depósitos de armas, bases de defesa do país a ser invadido. Qual era o objetivo da Força Aérea bombardear o país? Neutralizar as defesas do país. Enquanto os aviões ainda estão bombardeando o país, neutralizando as defesas do país, a divisão Panzer, a palavra Panzer em alemão significa armadura, significa blindado. A divisão de blindados, muito mais velozes e eficientes do que na Primeira Guerra, abre caminho, entra no território que está sendo invadido. E logo em seguida, que a divisão Panzer vai abrindo caminho, vem a infantaria, a chamada Wehrmacht, a poderosa Wehrmacht alemã, a infantaria alemã. Então, simultaneamente, Força Aérea, blindados e infantaria invadiam o país. Em 72 horas, galera, só para vocês terem uma ideia. Em 72 horas, em 1940, a França e a Noruega foram dominadas pela Alemanha nazista. E a França só não foi totalmente dominada porque a RAF, a Real Marinha Inglesa, a Força Aérea Inglesa, veio ajudar a França. Porque se não fossem os ingleses, os franceses tinham sido tomados logo na primeira fase da guerra. Então, logo entre ali, final de abril e início de junho de 1940, os alemães tomaram todos os Países Baixos, tomaram parte da França e tomaram a Noruega. O que Hitler está querendo fazer, professor? Isolar a Inglaterra. Ele está querendo isolar a Inglaterra. E como é que Hitler dominou tão fácil a Noruega, os Países Baixos e a França? A Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Uma ação rápida, muito rápida mesmo, 72 horas o país estava tomado, e nenhum país do mundo estava preparado para esse modelo de guerra. Nenhum país do mundo estava preparado para se defender desse modelo de guerra tão rápido. Primeira fase, ataque da Força Aérea, neutraliza as defesas. Segunda fase, ataque de blindados, abre caminho. Terceira fase, a infantaria. E o país estava tomado. E aí, olha o que vai acontecer em junho de 1940. Adolf Hitler desfila com ao fundo a Torre Eiffel, projetada por Gustav Eiffel, em Paris. Era uma demonstração de força para o mundo. Hitler mostrava para o mundo do que seria capaz. Hitler desfilou com a Torre Eiffel ao fundo. E dizem, inclusive, que Hitler fez apenas 3 exigências para sua força aérea. Vocês podem destruir tudo, bombardear tudo, menos a Torre Eiffel, o Palácio de Versalhes e o Arco do Triunfo. Vocês podem bombardear toda a França, só não destruam, só não bombardeiem esses lugares. E era uma demonstração de força mesmo. Hitler fez questão de que fosse fotografado e a fotografia girasse o mundo. Era demonstração de força de Hitler para o mundo, tá? Tudo isso quando, professor? Ainda em 1940, galera. Em 1940, Hitler dominou, aqui, ó. Hitler dominou parte da França, os Países Baixos, Noruega, e todo esse território já estava sob domínio nazista. A Inglaterra ficou isolada, neutralizada, não sabia nem o que fazer. Para quem gosta de cinema, recomendo que vocês assistam ao filme Dunkirk.
A Dunkerque, que é um filme muito interessante, mostra como que as tropas britânicas desesperadamente tiveram que fugir do ataque nazista de volta para a Inglaterra. É um filme que, se eu não me engano, tem no Netflix, Dunkerque. É um filme muito bom, tá? Que trata da Segunda Guerra Mundial, tá? Tudo bem, galera? Perguntas? Beleza, pessoal? Tudo bem? Beleza. Então a gente fecha a nossa aula por aqui hoje, tá? Semana que vem a gente continua na Segunda Guerra Mundial. Provavelmente na semana que vem a gente consiga terminar as 2 aulas da Segunda Guerra, e aí vai ficar a Guerra Fria e a Nova Ordem Mundial. São 2 últimos módulos de história para frente, tá? Meninos, tranquilos? Sim, Tranquilo, professor. professor. Beleza, então. Bom descanso para vocês, tá? Boa noite e até semana que vem, se Deus quiser, tá? Um Boa abraço, noite, meninos. professor. Valeu, Obrigado professor. pela aula. Obrigado. Bom Boa noite. descanso. Boa noite, galera.